Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Lógico, eu preciso começar esse episódio deixando todo o carinho aqui para a Vânia Mor, minha amiga Vânia, que falou a respeito do caso, né, que fomos ameaçados, eu e minha esposa. Se você ainda não viu o episódio da Vânia, né, que ela fez, é o último, né, do dia de hoje, o último que ela fez a postagem no canal dela, e eu vou deixar na descrição no YouTube, tá? Se você estiver no Google Podcast, ou Apple Podcast, ou Spotify, vá até o YouTube só para você ver o link que eu vou deixar, o primeiro link na descrição, que é para o vídeo que a Vânia Mor fala a respeito, né, das ameaças. A Vânia Mor até contou muito bem, porque é difícil, porque nós que vivemos isso, né, eu e minha esposa, ao falar sobre isso não é tão fácil. E alguém com a sensibilidade, né, já conta histórias de muitas pessoas, e ela falou, né, ela fez um vídeo excepcional, fora do habitual dela, para falar desse caso, né, porque quando nós conversamos, contei para ela, até foi bem, ela demonstrou muita indignação, assim como muita gente que está com a gente nessa, e o que ela falou lá eu assino embaixo. Somos um time, nós estamos juntos nessa, né, todos esses produtores de conteúdo, tanto aqui do podcast Morma Ova, a Vânia com o canal dela e todos os outros aí que ela já mencionou, e alguns que às vezes a gente até esquece de falar o nome na hora, cabeça fraca, mas tem tanta gente aí que produz conteúdo, tanto por vídeo, podcast, tem uma página em algum lugar na internet que contribui com alguma coisa, um blog, seja o que for, né? Mas tem muita gente que nos ajuda ou que faz parte dessa corrente, né? É bem lembrado isso, porque são pessoas que nós formamos um time, e quando isso acontece, né, por exemplo, como aconteceu comigo e minha esposa, as pessoas se solidarizam porque a gente já está engajado, né, com o mesmo propósito, cada um à sua maneira, mas o propósito qual que é? Deixar nossas opiniões. Muita coisa não foi fácil dentro da Corporação Mormon, então temos o direito de falar. Muitos têm o direito de não querer ouvir ou de ficar triste com o que a gente fala. Mas para a pessoa ainda é fácil, né, que não gosta do que a gente fala. Ela pode simplesmente, no meu caso, vou procurar outro podcast. Ah, não gosto do que você está falando. Procure outro podcast. E tá fácil, né? E temos todo o direito, sim, de vir deixar nossas opiniões. E vamos continuar. O podcast, ele foi feito para isso. Não, incansavelmente, ninguém aguenta mais ouvir, mas eu sempre falo, esse podcast, ele foi feito para as pessoas que precisam ouvir essas coisas. Você, membro ativo que me ouve, você precisa ouvir o que eu estou falando aqui? Talvez se não precisar, né, eu já falei, não é talvez para você aqui, tá? Na verdade não é para você, se não te agrada, então só pode ir procurar, que tem muitos canais, muitos podcasts que talvez vai falar coisas da igreja que você quer ouvir, tá? Mas é isso, né? Então fica esse agradecimento à Vânia aí por mostrar, né, esse outro lado aí de nós que produzimos esse conteúdo, né? A gente não fala muito sobre isso, mas existe uma união sim muito grande. Nos falamos, às vezes conversamos, planos, e isso acontece, tá? Então nós estamos juntos e sabemos que quando um precisa do outro, a gente vai estar aqui. E eu também, né, sei que todo mundo que ouve esse podcast aqui, nós temos essa corrente do bem, que a gente sempre fala aqui, e vamos continuar trazendo os conteúdos, falando sobre a Corporação Mormon como corporação, trazer minhas experiências pessoais, sem nunca mencionar nomes de pessoas, eu deixo as minhas experiências, minhas percepções e falando sobre a história da igreja. Ah, mas vamos ficar nesse universo? Poxa, esse universo que você diz tem muita coisa para falar, e muita mesmo. E vamos trazer as coisas que precisamos falar para cá. É bem proveitoso, né? Quando a gente vê essa união, assim, né, desses produtores de conteúdo. Eu mesmo, quando entrei, né, fiz o primeiro podcast, nem imaginava, né, a proporção que ia chegar, o tanto de plays, né, de pessoas que ouvem através das plataformas de podcast, que chegou muito grande, né? Estamos desenvolvendo no YouTube, mas o Spotify, Google Podcast, realmente deslanchamos bem. E é legal que eu falo, nem é pelos números, mas
por saber que pessoas estão procurando esse tipo de conteúdo porque alguma luzinha acendeu na mente e falou, opa, deixa eu procurar sobre isso e cai lá, né? Tanto no meu podcast como qualquer outros canais dos meus colegas aqui, tá? Incluindo a Vânia e todos os outros aí que ela mesma mencionou no vídeo dela, tá? Lembrando que vai estar na descrição do YouTube o primeiro link, esse vídeo que a Vânia falou a respeito do caso minha e da minha esposa, que nós passamos. E é proveitoso ouvir da maneira que ela fala, uma maneira bem lúcida, sensata, com palavras ali que nos deixa entrar dentro da situação, ou sentir o que tem que sentir. Às vezes é empatia, às vezes é isso, e ela transmite esses sentimentos nos momentos corretos, enquanto ela vai falando. Então é a maneira certa mesmo, né? Bem autêntica da Vânia. As pessoas têm perguntado para mim, né, a respeito da periodicidade do podcast, se eu vou continuar fazendo diário. Eu quero fazer sempre diário, então diariamente, né, que eu falo, assim, sempre um podcast por dia. E a gente veio de uma pegada assim de 1 ou 2 anos. Se você parar para perceber, a gente tem episódios todos os dias nos últimos um ano e meio, e sem falhas, né? Quando acontecia, às vezes muito raro, né? Alguma coisa, uma viagem que eu lembro que eu tava no hotel, nem lembro do que era, viajando depois, aí foi um dia que eu não consegui, mas a maioria esmagadora nós sempre fazemos diariamente. Então eu quero continuar mantendo essa periodicidade. Por quê? É o que eu falo, é a minha necessidade de vir falar com vocês. Eu preciso de vocês. Então eu agradeço todo mundo que está aí despendendo um pouquinho do seu tempo para me ouvir. É muito precioso. Nós que trabalhamos em terapia, né, as pessoas falam, poxa, se eu pudesse voltar ao tempo, fazer decisões diferentes, porque o tempo ele é precioso, mínimo que seja. Então aqui, você está aqui me ouvindo, sei lá, 7 minutos só, até agora, é 7 minutos da sua vida que você está concedendo para ouvir algumas coisas que eu estou falando. E isso eu não consigo agradecer. Mas fica aqui mesmo assim, sem conseguir retribuir na verdade, né? Mas eu agradeço, tá? De coração você está aqui comigo. Então você que está aí me ouvindo sempre, tanto no Spotify, Google Podcast ou pelo YouTube, eu preciso falar com você. Eu acho isso importante, correto? Então, espero que vocês estejam bem, tá? E aqui, depois de todas essas coisas que nós passamos aqui, que a Vânia mencionou lá, estamos bem, sim. Sabemos que temos nossos amigos, né, que estão com a gente, vocês estão ouvindo aí sempre, e eu sei que essa energia é positiva. A gente falou um pouquinho no episódio passado sobre energias negativas, que às vezes as pessoas mandam pra gente. Tem, a gente sabe que tem. Se tem pessoas que a gente falou como que a gente passou, né? As pessoas vão, sei lá, xingar a gente num lugar público. Você acha que não tem pessoas que mandam energias negativas? Tem gente que acredita nisso, não. Mas quem acredita, por exemplo, tô sentindo energia negativa de muita gente, que às vezes acontece. E é isso que a gente tem que viver por ter mergulhado num podcast como esse, eu entendo, tá? É lógico, como eu sempre falo, tem limites que devem ser respeitados e nunca ultrapassados. Ok? É isso aí, mas a Vânia falou muito bem a respeito do episódio, a opinião dela, e assino realmente embaixo, assim como ela disse, né, desse time de criadores de conteúdo nesse sentido, que estão aqui com a gente, e é isso, né, o bastidor que ela disse, né, isso é bem real, esses bastidores, conversamos entre nós, falamos, planos, e isso é bom, porque a gente sabe que temos com quem contar, né? Então isso é bem proveitoso. E todo mundo que é ouvinte aqui do podcast, eu imagino que somos uma corrente do bem e vamos continuar com ela nessa locomotiva em alta velocidade, como sempre, que não tem parada. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.